Queridos amigos, irmãos, companheiros de estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho de Damasco de Garça. Mais uma vez, aqui estamos na continuidade daqueles estudos e utilizando-se sequencialmente o livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, em que ele, abordando os versículos do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, escreveu aqui hoje a página A Grande Revolução. As palavras de Jesus segundo Mateus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que estás nos céus. Porque ele faz levantar-se seu sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, portanto, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Então, a grande revolução que Jesus instituiu quando ele, diante do que então existia, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos, disse: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, grande revolução, a grande mudança significativa, novos tempos. Richard Simonetti escreve: temos aqui o mais importante momento do Evangelho, quando Jesus, investindo-se da autoridade de mensageiro, mestre e sábio, oferece à humanidade a revelação do amor, a mais marcante manifestação da presença de Deus no universo. Emissário do Pai Celestial, mostra uma concepção nova e surpreendente para a época de Deus. Não mais o Senhor inflexível, que aniquila seus inimigos impiedosamente e se vinga até a quarta geração daqueles que o ofendem. Mas o Deus Pai que ama infinitamente seus filhos, sem preferências, sem favoritismos, determinando que todos recebam das mesmas dádivas da natureza, mesmo os desobedientes, mesmo os que se comprometem com o mal, considerados imaturos ou enfermos, que a seu tempo retornarão aos caminhos retos, disciplinados por suas leis. Todos filhos de Deus, todos passando por experiências próprias, necessárias para a evolução da criatura. Se Deus é infinitamente bom e justo, e assim o consideramos, as posições que nós ocupamos, a maneira como nós nos portamos, o que nós somos no presente momento, é aquilo que nós já construímos, que nós já fizemos, realizamos ao longo da existência, da nossa criação de simples e ignorante,
como Deus nos criou a todos espíritos, é a posição que cada um ocupa e que merece do Pai, do Criador, toda atenção, misericórdia, amor igualmente. É assim que Deus age com toda a criatura. E nós, como filhos de Deus, co-criadores, temos também a obrigação de, no cumprimento das suas leis eternas e imutáveis, segui-lo, tendo para com os outros o comportamento que Jesus ensinou, contrariando aquilo que até então dizia, até então era instituído. Mestre Supremo, Jesus, nos ensina com clareza meridiana que retribuir com o bem ao bem que nos fazem não é virtude, mas simples obrigação. Até os publicanos, lembram-se, execrados pelos judeus por serem cobradores de impostos, colaboracionistas a serviço da dominação romana, faziam isso. Seria o mesmo que saudar apenas os irmãos de fé, elementar manifestação de educação cumprida pelos próprios gentios, povos considerados bárbaros pelo judaísmo, porque não professavam suas crenças. Jesus demonstra que a virtude começa quando, superando formalismos e discriminações, somos capazes de sentir na pessoa do semelhante, seja qual for sua posição social, racial, cultural, moral ou religiosa, um filho de Deus, acima de tudo, ao qual nos compete respeitar e considerar. Então, nós precisamos ir aquém daquilo que, então, antes de Jesus, era considerado, que era amar apenas aqueles que nos amavam e odiar aqueles que pensavam diferente de nós, de outras crenças, de outras raças. E Jesus veio dizer: amai os vossos inimigos, querer-lhes o bem, desejar-lhes o bem, ter para com todos indistintamente o sentimento de amor, o desejo do bem geral, a prevalecência da justiça e tudo que possa gerar paz, harmonia entre os seres. Revolucionário maior, Jesus, neste caso, oferece-nos os fundamentos de uma nova revolução definitiva. Desde que o homem começou a viver em sociedade, as revoluções têm representado a reação contra uma situação social indesejável, a procura de nova ordem, supostamente mais justa, com melhores oportunidades de trabalho, bem-estar e prosperidade para todos. Nenhuma delas, entretanto, alcançou seus objetivos. A maioria apenas tem complicado o destino humano, gerando longos e angustiantes karmas coletivos. É que todas partem de um engano fundamental: a ideia de que podem melhorar a sociedade disciplinando seus membros pela força. Toda a ordem social que se instala em tal base fatalmente acaba desvirtuando seus propósitos, gerando tiranos e opressores. Por isso, sucedem-se as revoluções e perpetua-se o despotismo em intermináveis ciclos de miséria e infortúnio para a humanidade.
realmente, quantas revoluções, quantas guerras sucederam-se e sempre impondo a força, ou que as ideias foram impostas pela força e constituíram sempre em precárias condições, porque não baseadas no respeito mútuo, no entendimento, na compreensão entre os seres, entre os homens. A história está repleta de ensinamentos a esse respeito. E, infelizmente, ainda hoje nós vemos aí até o perigo de uma guerra, em que a força, pela força, se tenta colocar um ponto de vista, uma política ou ideal de uns sobre os outros. Não há fórmulas milagrosas capazes de instalar o bem na terra enquanto o homem não se modificar. E ninguém modificará ninguém senão entrando em seu coração. Isso só se faz com amor. Quando houver suficiente número de pessoas capazes de amar o semelhante, edificando-o com incansáveis exemplos de virtude, o mal será definitivamente banido do nosso planeta. Esta é uma grande revolução iniciada por Jesus. Uma revolução que pede gente disposta a usar armas diferentes que se chamam compreensão, tolerância, renúncia, dedicação, bondade, com a mesma constância com que o sol se levanta sobre bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Então Jesus, a grande revolução que trouxe Jesus, não precisa de armas, mas sim o exemplo da virtude, que quando ela estiver preponderante entre os homens, não mais eles se debaterão fisicamente, moralmente, um contra os outros. Mas como diz Emmanuel aqui, as armas que serão utilizadas serão a da compreensão, da tolerância, da renúncia, da dedicação, da bondade, que serão utilizadas com a mesma constância com que o sol se levanta sobre os bons e maus e a chuva cai sobre justos e injustos. Preconizando o amor em imagem simples, ao alcance de qualquer inteligência, Jesus nos oferece uma orientação segura, no sentido de pautarmos nossas ações por valores íntimos de autenticidade e discernimento, sem jamais nos deixarmos arrastar pelas circunstâncias ou por tendências inferiores, antes sempre perseverantes em dádivas como a natureza, para que possamos colher o melhor. Então exorta-nos aqui o Richards, não nos deixarmos nos arrastar por circunstâncias ou tendências inferiores. Antes, devemos sempre estarmos perseverantes em dádivas, como a natureza, como o sol, como a chuva, e tudo que a natureza nos oferece, sem perguntar quem somos, raça, credo, cor. Não pede. A natureza, ela está a serviço de todos indiscriminadamente, para que possamos colher o melhor. Então, só assim
nós colheremos o melhor, agindo como a natureza age para com todos. Continuando, nós vamos buscar em algumas mensagens de Emmanuel, começando aqui pelo livro Vinha de Luz, através da psicografia de Chico Xavier, e lição de número 41, credores diferentes. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, que é um dos versículos que nós vimos no livro Sermão da Montanha. Esse é do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, e o versículo 44. E Emmanuel diz: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos de análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constitui os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com rigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez. Mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizade. No entanto, somos daqueles que reconhecem, por beneméritos, credores, quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Emmanuel aborda a questão sobre o ponto de vista das vidas sucessivas e dos débitos que nós arrastamos, e que os inimigos, aqueles que de alguma forma nos trazem algum prejuízo físico ou moral, muitas vezes estão situados na posição de credores nossos, e que são importantes no sentido que nos levam a refletir, a pensar, muitas vezes até mais que os nossos próprios amigos e companheiros que são complacentes conosco, que não querem nos magoar e que concordam, às vezes, até com os nossos próprios erros e equívocos. O inimigo, o adversário, com o que nos fazem, com o que nos dizem, muitas vezes são os alertas. É aquele que leva-nos a pensar, a refletir sobre as nossas reais necessidades, o que precisamos melhorar, o que precisamos mudar e, portanto,
como tal, como médico que está dando um corretivo, conforme disse aqui Emmanuel, nós devemos tê-los. Ainda deste mesmo livro, Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Biografia de Chico Xavier, lição de número 60. Agora, o versículo 47. Que fazeis de especial? Que é o próprio nome, que foi o que disse Jesus, segundo Mateus, e que é o título, é uma interrogação, né? Que fazeis de especial? É o título da página. Iniciado na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo íntimo da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Mestre, do Divino Mestre. Que fazeis mais do que os outros? Porque amai até os gentios, os publicanos, manifestavam esses sentimentos entre círculos reduzidos ali de parentes, de grupos religiosos, de pessoas dos interesses. Então o Cristo diz: que fazeis de especial? Nós precisamos fazer mais do que isso. Nossas ações devem ir aquém daquele sentimento reduzido a um estreito círculo de pessoas. Na nossa convivência terrena, na escola da vida, é importante, é necessário mesmo que nós saiamos do estreito círculos da convivência onde nós já conseguimos manifestar os nossos bons sentimentos, para que ele seja manifesto cada vez, cada dia, num círculo mais amplo, assim, de maneira que nós tenhamos para com tudo e para com todos aquilo que Jesus nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos como eu vos amei. Ou seja, amai-vos uns aos outros, amai-vos a todos. E para finalizar, agora do livro Fonte Viva,
Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, comentando o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, o versículos 46. Não fazem os publicanos também o mesmo? Semelhante ao outro em que diz, né, o que fazeis de diferente, né? Não fazem também os publicanos, os gentios o mesmo? Então a página de Emmanuel, mensagem 96 deste livro, é Além dos Outros. Então vejamos que esse aqui é interessante, porque cada frase traz uma reflexão. Trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, todavia, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulos em redor de ti? Sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conserva o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúmes, e participas do sofrimento de teus adversários, sem falsa superioridade e sem alarde? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cismos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda não obstante envolver a todos. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Quanto tempo? Milênios de animalidade e quase 2 milênios em que nós temos um rumo, um norte, um caminho, que é aquilo que Jesus nos ensinou. O que de especial estamos fazendo? Como estamos utilizando essa ferramenta? Que é o diferencial do homem velho, é utilizar o que Jesus nos ensinou. Não mais amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, mas amar os inimigos, amar a todos, querer bem, ser bom, ser justo, ser caridoso, exercitar na plenitude de nossas forças e possibilidades o bem, fazer tudo o que podemos fazer, o que esteja ao nosso alcance, o que as situações e os momentos nos oferecem para ajudar, colaborar para que o reino de Deus se implante definitivamente
na terra entre nós. Obrigado por mais um estudo, que ele nos traga bastante despertar, conscientização para a nossa caminhada. Fiquem com Deus e até a próxima.